Olá pessoal, Direito Civil 3, dando continuidade aí aos nossos estudos, né, de Direito das Obrigações. Na aula passada nós falamos a respeito da seção de crédito e agora nós vamos falar aí sobre a seção do débito, que na verdade a doutrina dá uma floreada nessa terminologia e ela chama de assunção de dívida. Então anotem aí, assunção de dívida. A assunção de dívida ela é a transferência passiva da obrigação, né? Enquanto que a cessão de crédito é a transferência ativa, a assunção de dívida é a transferência passiva da obrigação. A assunção ela é rara, como eu disse para vocês na nossa aula passada, não é muito comum de se acontecer na vida real, né? E ela só ocorre aí se o credor expressamente concordar. Afinal, para o devedor faz pouca diferença trocar o credor, né? Mas você ter um valor para receber na mão de A é diferente de ter um valor para receber na mão de B, porque tem implicação direta com o patrimônio, né? Se uma pessoa que tem um patrimônio significativo te deve, é muito mais seguro que você vai receber do que se uma pessoa desprovida de patrimônio te deve, certo? Então, dentro da assunção da dívida, vai depender muito aí dessa questão do credor. Para o credor faz muita diferença, então, que trocar o devedor, porque esse novo devedor ele pode ser insolvente, pode não ter patrimônio, né? Isso a gente consegue verificar no artigo 299, artigo 391, façam a leitura. Então, mesmo aí que esse novo devedor ele seja mais rico, o credor ele pode também se opor. Afinal, dinheiro não significa caráter, nem significa que vai ser um bom pagador, tá? Então tem uma relação muito subjetiva aí quando alguém te deve. Depende de dinheiro, né? Vai depender muito mais da responsabilidade em relação a esse pagamento, tá? Algumas vezes as pessoas que são mais ricas, elas usam aí de recursos infindáveis da lei processual para não realizar o pagamento da sua dívida, né? Elas investem em advogado, não pagam suas dívidas e vão prolongando isso daí. Então aqui eu vou ressaltar para vocês que o silêncio do credor na troca do devedor implica em recusa, tá? Afinal, em direito aí, quase nunca quem cala consente, de acordo com o parágrafo único do artigo 299. Na assunção, esse novo devedor, ele assume a dívida como se fosse uma dívida própria dele, tá? Ao contrário da fiança aí que o fiador responde pela dívida alheia, e na assunção da dívida, a dívida passa a ser dele mesmo. Então, tem-se uma ligação subjetiva. Dessa forma, o credor precisa autorizar, ok? Vamos sintetizar aí, galerinha. Anotem, que eu acredito que vocês estão anotando, caderninho organizadinho, mantendo nosso ritmo de estudos. Anotem aí conceito da assunção da dívida que eu vou ditar, organizar as ideias aí para vocês. É um contrato, conceito da assunção da dívida, é um contrato onde um terceiro assume a posição do devedor, é um contrato onde o terceiro assume a posição do devedor, vírgula, responsabilizando-se pela dívida e pela obrigação que permanece íntegra, vírgula, com autorização expressa do credor. Ponto. Lembrando que eu falei sobre o silêncio, que o silêncio não vai comportar anuência, a não ser que seja ali dentro do contrato, eles colocam que se ele silenciar é um aceite e tal. Como observação aí para vocês de fixação desse conteúdo, eu falo que, ao contrário do que o parágrafo único do artigo 299 fala, nós percebemos que em alguns momentos quem cala consente. Por quê? Lá no artigo 303, né, fala-se de uma possibilidade de aceitação tácita do credor para a troca do devedor, né? Afinal, dentro da hipoteca, que o artigo 303 vai ilustrar, a garantia ela é a coisa. Isso é assunto de direito civil 7, né, dentro da nossa faculdade. Mas assim, só uma possibilidade, só para vocês verem que em alguns momentos quem cala consente, mas a regra geral do direito civil é que isso tem que estar de modo expresso. Então, em vias gerais, em regras gerais, precisamos aí dessa autorização expressa do credor, salvo exceções previstas aí no nosso Código Civil, ok? Ou feita em convenção entre as partes. Então, sobre a assunção da dívida, as observações que eu queria fazer com vocês eram essas.
Façam as leituras dos artigos, pessoal. Leiam sempre os artigos que eu vou citando. A leitura da legislação é, assim, essencial para a compreensão, né, da parte material do direito, principalmente. Eu me encontro à disposição de vocês nas redes sociais, em especial no nosso canal oficial de comunicação, que é o Moodle, nos nossos fóruns de integração. Se atentem para as datas dos trabalhos, tá? Sejam pontuais nas atividades. Qualquer dúvida, contratempo, entre em contato direto com o seu professor ou comigo na coordenação de curso, certo? Estou disponível para ajudá-los e para que nós possamos manter o nosso curso funcionando com a qualidade de sempre, né, que nós temos. Então, um abraço e bons estudos!